Oi pessoal, boa tarde, bem-vindo a mais um vídeo do canal Veterinária do Meu Bicho. Se você não me conhece, eu sou a doutora Keren Medeiros, sou bióloga, sou médica veterinária e tenho esse canal aqui recheado de conteúdo para te ensinar a cuidar melhor do seu animalzinho e esclarecer algumas patologias, algumas dúvidas que nós temos quanto às doenças que acometem os nossos animais. Hoje eu vou falar sobre a otite. Por que ela é tão frequente? Por que ela é tão recorrente? Por que eu trato a otite no meu animal e depois de 6 meses ela volta, depois de 1 ano ela volta? Vou explicar aqui. Gente, a otite é uma inflamação no conduto auditivo que tem diversas origens, podem ser de diversas causas. Por exemplo, podem ser infecções bacterianas, infecções fúngicas, pode ter pólipo, tumores, pode ter ácaro naquele ouvido, tá? Ou ser um ouvido, um conduto auditivo estreito, né? Curtinho, apertadinho, e aí de fato aquilo propicia uma umidade maior do conduto auditivo, o que vai desencadear inflamações e infecções fúngicas. É muito comum isso. E também, claro, as alergias. Tem animais que vão ter alergias na pele como um todo e isso vai atacar sim o ouvido de forma simultânea. Às vezes o seu animal está passando por um processo alérgico na pata, nas costas, na barriga e vai dar otite junto, porque ouvido faz parte da pele do seu animal. Então o que muito acontece existem casos que a otite de fato ela vai ser inevitável, né? O animal vai ter para sempre. Por exemplo, alguns animais que têm conduto auditivo estenosado. É muito comum com bulldog, com shih tzu. É um conduto auditivo muito apertado, né? Então, aquilo ali não tem muito que se mudar, porque a anatomia daquele animal que está errada. Por exemplo, bulldog e pug, é o que eu sempre bato na tecla aqui, gente. Esses animais são praticamente uma anomalia, uma raça que praticamente é uma anomalia, que nem deveria estar sendo comercializada por aí por uma questão de saúde animal, porque tudo que esses animais têm é em decorrência dessa anomalia que é a raça. Então, a otite é a mesma coisa. Então, o animal tem otites frequentes, recorrentes, aquilo inflama, aquilo infecciona, às vezes aquilo dá bicho, tá? Dá miísa, larva de mosca, porque a infecção tá sempre, sai pus. Então, assim, alguns casos, de fato, a otite não tem cura. Como eu disse, pode ter tumores ou pólipos, que são pequenas estruturas que começam a nascer dentro do conduto auditivo do seu animal. E aí é caso cirúrgico. Lembrando que o ouvido estenosado, em alguns casos, pode requerer uma cirurgia, tá? Para tentar reparar, mas a gente já avisa logo que não tem não tem uma grande taxa de sucesso, tá? Às vezes aquilo mesmo operando não vai resolver o problema de vez. E quanto às bactérias, tá, e fungos, nós temos a resistência do micro-organismo. Por isso que se o seu animal está tendo otite com frequência, peça ao médico veterinário para ele fazer um antibiograma e um antifungiograma, tá? Além de, claro, analisar de forma mais eficiente o conduto auditivo do seu bichinho, porque às vezes o que pode estar acontecendo ali é uma resistência bacteriana. Às vezes a bactéria está muito resistente aos antibióticos que estão sendo administrados e aí não está fazendo efeito. Ou quem sabe o fungo, quem sabe a bactéria está sensível ao antibiótico, mas quem sabe tem um fungo associado e aí o fungo está resistente ao antifúngico, então ele vai estar sempre provocando a lesão e a bactéria vai estar sempre crescendo ali. Então é uma coisa que anda junto, tá? É importante sim vocês fazerem uma citologia daquele ouvido e um antibiograma e antifungiograma para avaliar se a gente está conseguindo fazer a medicação certeira, tá? Os exames nos auxiliam muito, gente, mas tá aí a resposta, o porquê que às vezes é tão frequente. Keren, como eu faço para isso, para evitar? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar a evitar? Tem sim. O que a gente pode fazer é limpeza do ouvido do nosso animal com frequência. Se o seu bichinho tem otite sempre, faça limpeza a cada 4 dias, 5 dias. Talvez o médico veterinário que acompanha o seu animalzinho possa já ter te orientado isso, mas às vezes a pessoa se esquece de fazer. Mas a limpeza com os mucolíticos, né, ceruminolíticos, auxiliam. Não tem nenhum medicamento, tá, gente? É só de fato para fazer a limpeza. Você pinga, é uma solução que você pinga dentro do conduto auditivo do seu animal, massageia e limpa só do lado de fora. Você pode fazer isso uma vez por semana, como eu disse, a cada 4 a 5 dias. Isso vai ajudar bastante o seu animal, porque vai estar tirando o muco e o cerume. E os micro-organismos normalmente crescem no muco e no cerume. Então, quanto mais você evitar esse crescimento de micro-organismo, melhor para o seu animalzinho. Lembrando que alguns animais podem ter alergias aos produtos que forem utilizados no ouvido, tanto medicamento para tratar mesmo a otite, quanto para a limpeza. O meu animal, por exemplo, ele não tem alergia ao produto que eu uso para fazer limpeza, mas ele tem muita alergia a diversos produtos otológicos para tratamento de otite. Então você tem que observar, se o seu animal está ficando mais incomodado conforme você vai tratando,
que quem sabe o veterinário já te fez uma orientação de um medicamento a ser utilizado, entre em contato com o profissional responsável, leve o bichinho na revisão para comunicar, para ele olhar, porque isso de fato tem que ser analisado, tá? E ver se o conduto aditivo está mais abrasivo, está mais inflamado, porque sim, alguns medicamentos tópicos podem piorar, apesar de serem os mais eficientes, tá? A medicação tópica, em muitos casos, é mais eficiente do que a oral, mas em alguns casos de alergia, nós temos que entrar com a medicação oral. E lembrando que em alguns casos mais recorrentes ainda, nós entramos com medicação tópica e medicação oral. Então, não é simples não, tá, gente? Nós precisamos sim ter uma atenção melhor para aquele animal que tem otite, para evitar que ela volte. Inclusive, dê preferência para utilizar exatamente o medicamento que o veterinário receitou. Tá? Às vezes você vai na casa de ração e alguém pode te orientar a comprar um mais barato, ou você vê outro lá que é mais barato, tenta substituir. Não, usa o que o veterinário receitou, porque faz muita diferença sim. Normalmente quando vem animalzinho aqui pra mim com otite, mesmo que muito novinho, que é muito comum filhotes ter, a gente já trata logo com os melhores medicamentos do mercado para cessar ali a população daquela bactéria, daquele fungo, para não dar otite recorrente. Então, segue à risca o que o veterinário receitar para o seu animalzinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!